evento, se pensasse em fazer um acampamento para os casais, em consequência também para as famílias, e tivesse procurando uma leitura do Evangelho na missa que entrasse justamente no sentido da vida do casal, do matrimônio, penso que não iria conseguir, né? Mas Deus, na sua divina providência, Ele colocou justamente o acampamento de casais com essa leitura que nós acabamos de ouvir. João Batista, que está ali, que na verdade não é no momento, Mateus começa a narrar o porquê que Herodes estava com a consciência pesada vendo Jesus. Herodes acabou sabendo que Jesus estava fazendo muitos milagres, e ele estava meio confuso e com a consciência pesada, dizendo que era João Batista que havia ressuscitado, porque ele tinha mandado matar João Batista. E aqui começa a narrar a história, como foi que Herodes, e por que Herodes matou João Batista. João Batista ali preparando as pessoas para a vinda do Senhor, para Jesus que iria começar o seu anúncio, a sua pregação, apresentando ao povo o Pai, o Deus verdadeiro, e mostrando que Ele era o Messias. Aí João Batista fala para Herodes, quem tem a Bíblia acompanha aqui comigo, capítulo 14 de São Mateus, versículo 4. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Bem, vou começar do versículo 3. Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Uma situação de adultério, né? Mas vamos compreender isso aqui primeiro, para nós não irmos logo assim, já falando o que está certo ou o que está errado. Gente, nós estamos diante de uma família totalmente desestruturada. A família de Herodes, a família de Filipe, que eram dois governadores. Quem já foi na Terra Santa, né? Aquele Herodes, ele era governador ali da região da Galileia. Quem foi na Terra Santa deve lembrar que tem algumas pessoas que viajaram para a Terra Santa comigo, né? Agora já tem em mente mais ou menos onde é que fica a Galileia, lá no norte, quando a gente pega o mapa. E ele tinha um irmão também chamado Filipe, que ele tinha ficado com outra parte da região ali da Judéia, que se chamava Traconite. Dois irmãos. A Palestina tinha se dividido em 4 partes, e eles ficaram com essas 2 partes. Herodes era casado, deixou a esposa dele. Filipe, o irmão dele, tinha uma esposa, que é o que foi narrado aqui agora, chamava-se Herodíades. Na história se fala que Herodíades não estava muito conformada com o casamento dela com Filipe, porque Filipe, a região que Filipe tinha, era uma região muito pobre. A região de Herodes era uma região rica. É até interessante, quando a gente vai para a Terra Santa, a gente pensa que lá a gente só vai encontrar areia, né? Porque a gente tem noção de
de deserto, assim você vai encontrar areia. Quando nós chegamos lá na Galiléia, a gente não vê isso, a gente vê o mar da Galiléia, paisagens lindas. Era essa região que Herodes tinha, e ele cuidava. Essa mulher era muito ambiciosa. Ela não queria viver na pobreza, não. Ela não entendia que o valor do casamento não está na riqueza, mas está sim na riqueza do esposo, na riqueza da esposa, na riqueza da família, dos filhos. As outras coisas vêm por acréscimo. Não é o dinheiro, não é a riqueza que vai fazer ninguém feliz, não. Mas é o relacionamento, é a vivência própria ali do casal, que se amam. Mas ela não, ela era ambiciosa. O que foi que ela fez? Larga Filipe e começa a ter um caso com Herodes. Vai morar com Herodes. Olha, ela larga o esposo dela e vai agora viver com Herodes, que já havia deixado a esposa dele. Olha que coisa desestruturada. E ela tinha uma filha. Então veja só que situação difícil. Filipe, irmão de Herodes, casado com Herodíades, que tinha uma filha. E parece que a tradição da igreja coloca essa filha com o nome de Salomé. Ela larga o esposo, a filha a acompanha, para viver com outro homem. Essa moça era sobrinha dele. Vocês estão vendo que situação? Vou repetir de novo, olha. Ele larga a mulher dele, fica com a esposa do irmão dele, a cunhada, que larga o irmão dele, vai morar com ele, e a filha acompanha. Veja só, a filha estava em pleno acordo com a situação. Bem, se eu fosse filha, eu não iria concordar com isso, não. Mas ela concordou. Largou o pai dela para viver com outro homem, junto com a mãe. João Batista, como estava preparando o povo para a vinda do Senhor, tanto que quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias lá no templo, o sacerdote, ele falou que João Batista iria preparar um povo disposto, um povo que buscava a santidade, que estaria buscando ser de Deus para receber o Filho de Deus. E isso João estava fazendo. Como João sabia da situação de Herodes, João Batista não estava falando para jogar na cara de Herodes. Ele estava querendo livrar Herodes de uma situação errada que ele estava. Gente, ele queria salvar Herodes. Tanto que Herodes, ele tinha um respeito profundo por João Batista, porque ele gostava de João Batista, porque João Batista falava a verdade. Mas quando João Batista falou da situação errada que ele estava vivendo, ele não gostou muito, não. Aí ele mandou prender. Ali no lado da Jordânia tem um lugar que se chama Mecaronte, que é justamente o palácio de Herodes. Veja só, Herodes comemorando o seu aniversário natalício. Herodíades,
que estava com a consciência pesada, mas ela ficava com ódio de João Batista, porque João Batista chegava lá em frente do palácio e gritava de lá de baixo, né? Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Eu fico imaginando Herodes, João Batista do lado de fora, Herodes lá dentro com Herodíades também, e com a filha dela, ele gritando lá de fora: Herodes, olha, você está com a mulher do seu irmão, viu? Está errado, tudo errado, hein? E ela ouvindo isso, ambiciosa, desfrutando de tudo que Herodes tinha, de todos os prazeres que Herodes podia dar para ela, e João Batista gritando: Herodes, olha, essa mulher que está aí com você é do seu irmão, não é sua não. Bem, quando nós estamos errados, nós temos duas situações, podemos dar duas respostas: ou aceitamos ou não aceitamos. Ela não aceitou. Então, enquanto Herodes, quando João Batista gritava, em vez de ela ficar assim, realmente eu estou errada, eu tenho que mudar. Não, ela ficava com ódio de João Batista. Então ela ficava instigando Herodes: mata esse homem. Porque matar aquele homem significa o quê? Deixar a consciência dela amortecida, porque ninguém ia ficar mais do lado de fora do palácio gritando: Herodes, olha, a mulher que você está não é sua não, é do seu irmão. A única forma que ela tinha para que essa voz que clama no deserto, como diz João Batista, silenciasse, era matando. Mas não conseguiu não. Herodes tinha um respeito muito grande, embora a consciência dele também pesasse, mas ele também tinha um respeito por ele, mas não queria matar. Aí no dia da festa, a serpente vem dançar bem em frente a ele, né? Aquelas danças do ventre, né? Quando a mulher rebola na frente de um homem, o homem fica doido. E a filha dela começa a rebolar na frente de Herodes. Imagina aquela dança do ventre lá. Ela só com aquela parte de cima, com a roupa só a parte de cima, com uma saia, mostrando toda a barriga e dançando na frente dele. O cara ficou doido, nem pensou. Ele disse assim: se você dançar de novo, eu te dou todo o reino para você. Olha só. E tudo que você pedir, olha, eu te dou. Tudo que você pedir, eu te dou. Mas dança de novo. Olha, gente, veja só. O homem já tinha largado a mulher dele. Estava com a mulher do irmão dele. Vendo a sobrinha rebolar na frente dele. Desejou a sobrinha. Olha só. Mas que confusão. Deixa a esposa, fica com a esposa do irmão, vendo a sobrinha dançar na frente dele. Ele, afinal de contas, esse homem gosta de quem? De todas. Todas que aparecer. Até a sobrinha. Até a sobrinha ele pega também. Desculpe, um sem vergonha mesmo.
Aí a mãe que está com ódio, o que é que ela diz? A menina fica em dúvida, não sabe o que pedir. Vai lá no ouvido da mãe, a mãe diz assim: olha, fala para ele trazer a cabeça de João Batista. Que no fundo ela estava dizendo: eu não aguento mais essa voz dele gritando lá. Eu não aguento. Um dia eu estava assistindo um filme que falava justamente da vida de Jesus e passava esse momento. Essa Herodíades ficava dentro de casa com o ouvido ou com a mão no ouvido, andando de um lado para o outro, e dizendo: esse homem não para de falar. Esse homem não para, esse homem tem que parar de falar. Eu não aguento mais ouvir esse homem falar. Ora, era a oportunidade dela mudar de vida, mas ela não quis, ela fechou o coração. E João Batista lá de fora: Herodes, olha, a mulher que você tem não é tua não, é do teu irmão. Quem é que consegue dormir com um barulho desse, gente? É melhor ter um vizinho com um som bem alto, né? Que atrapalha a pessoa de dormir, do que você encontrar alguém gritando que o que você está vivendo está errado e você precisa mudar para se salvar. Coisa difícil, hein? Pronto, agora ela conseguiu tudo o que ela queria. Aí vai agora a filha dela e diz assim: tio, ô tio, faz assim, ó. Traz a cabeça de João Batista para nós, vai. E Herodes não queria fazer aquilo, mas ele prometeu diante de todo mundo. Agora todo mundo ficou ouvindo. Vamos ver se esse homem aí, se esse governador é um governador de palavra mesmo. Aí ele não teve alternativa, gente. Mandou matar. Aí no dia do aniversário, imagina só, né? Vem o carrasco com a bandeja de prata e a cabeça de João Batista. Que belo aniversário, hein? Aqui, olha a cabeça dele, ó. Olha aqui. Agora pronto, Herodíades ficou tranquila, né? Porque olha, um pecado puxa outro, né? Do adultério levou ao assassinato. Por isso que quando ele ouviu falar de Jesus, ele ficou com a consciência pesada. Porque Jesus relembrava o que João Batista havia falado, o que ele tinha feito. Então ele diz: João Batista ressuscitou. E ele, na verdade, estava procurando um jeito também de destruir Jesus. Tanto que tem um momento que Jesus chama ele de raposa. Aquele Herodes, aquela raposa. Vai ver o que é que a raposa faz, para Jesus chamar ele de raposa. Mas veja só, gente, isso aqui não é para condenar ninguém. Eu não sei a sua condição, não sei a sua vida. Você que é casado, de repente você está passando também por uma tremenda de uma tentação dentro do seu matrimônio. De repente o seu casamento não está como você esperava, uma frieza muito grande dentro aí do seu casamento. Seu marido só quer mexer com o computador, não quer nem mais olhar para você, ou sabe lá, você também. Vocês acabam vivendo dentro de casa como duas pessoas que são casadas, mas é como se não fosse. Talvez um esperando o outro para ir dormir, né? Aí fica ali na televisão: bem, vamos dormir. Não, vai você, depois eu vou. Estou sem sono.
E na verdade está com sono, é que não quer ir para ficar com a esposa, não quer se encontrar com ela, por causa de uma tremenda frieza que está no coração. E de repente, eu não sei, quem sabe, né? Já não tem outra que está aparecendo por aí. Ou outro que está aparecendo. Talvez um homem que esteja aí, que esteja mais quentinho do que o seu marido, que está tão friozinho, né? Está olhando para você, dizendo justamente o que você queria que seu esposo dissesse, e seu esposo não está falando. Não está olhando mais o seu óculos novo, não está olhando o seu relógio novo, não está olhando para você, não está vendo, e você está numa crise, e de repente está aparecendo alguém por aí. Olha, eu te dou um conselho, procure um sacerdote, viu? Procure um padre. Se você está nessa condição, procure um padre para te ajudar. Vai lá e fala: olha, padre, eu estou assim, está tudo frio mesmo, estou atrás de outra, me ajuda por favor. Ou você, né, ou você mulher, olha, não estou aguentando, estou atrás de outro, pelo amor de Deus. Não vamos repetir, vocês que casaram, não vamos repetir me desculpe, essa situação drástica que nós acabamos de ouvir agora no Evangelho, de Herodes com Herodíades, Filipe, a sobrinha, tudo. Não vamos repetir isso. As tentações vêm. É até normal, sabia? As tentações virem. E tem uma coisa, a tentação vem, é para provar mesmo, para ver se você ama ou não. É por isso que a tentação vem. Mas é preciso ser firme nessa hora. Mas vou dizer de novo, vai procurar um sacerdote que possa te ajudar. Vai se aconselhar. Mas não deixe o casamento ir embora só por causa de um esfriamento. Esfriamento acontece. Mas coloca um cobertor por cima que esquenta. Dá um jeito. Eu não sei. Joga um cobertor para esquentar. Coloca um aquecedor dentro de casa, porque está tudo frio. Mas esquenta. Mas agora você vai perder a preciosidade que Deus te deu, com todos os defeitos que tem, para trocar por outro. Não faça isso. Vai até a morte. Por isso que no início da missa eu falei, eu vi até algumas pessoas rindo, né? Eu disse: vocês vieram aqui para fazer um retiro e para fazer uma revisão de vida. Não é uma revisão de vida para separar, não, é para continuar. Não é para separar. Porque quando um casal vem para um encontro desse, eles não vêm com a finalidade da separação, não. Eles vêm: olha, não está dando jeito, não, vamos lá para ver se a gente cria vergonha na cara, né? E vamos voltar fortalecidos, e vamos rever a nossa vida. Será que não está na hora de parar e fazer uma reflexão e dizer: aonde foi que aconteceu a frieza? Começou aonde? Foi no feijão azedo? Foi em quê? Foi no chegar tarde do trabalho? E isso foi gerando-se desconfiança? Ou foi naquela mensagem do celular? Ou foi no e-mail que você entrou e descobriu alguma coisa lá e viu? E aí foi se gerando uma desconfiança, ao ponto de que nem vida íntima vocês acabaram. Você está acabando, ou até vida íntima não se tem mais. Rever. Não vamos desestruturar nossas famílias, né?
ainda que seu filho aceitasse uma separação, ou sua filha aceitasse, estivesse de acordo, mas nessa aceitação estão errados. Precisas encontrar aonde está o ponto de frieza. Uma das coisas que eu sempre reflito na vida do casal é a vida de rotina. É a rotina. E é aqui que a tentação pega o casal, é na rotina. Da mesma forma que a tentação pega o sacerdote também na rotina. A rotina de celebrar a missa. A rotina de ministrar o batizado. A rotina de celebrar o casamento. A rotina de ir lá para celebrar a unção dos enfermos. Fazer as exéquias, essa rotina, sempre a mesma coisa. Aí eu fico imaginando a rotina de vocês depois da lua de mel, depois de, vamos supor, 3 meses de casado, sabe lá? Pronto, já descobriu tudo, já viu tudo, já sabe de tudo, agora é rotina. É acordar, lavar o rosto, já dormiu a noite toda. Vai para o banheiro, ela está lá, vai para o almoço, está lá, vai para... Tudo está lá, sempre... Olha ela lá de novo, ó. Olha ele lá de novo. Ai, não aguento mais esse bafo, não aguento mais. Tudo aguentava, agora não aguenta mais a rotina. A rotina de lavar, de passar. Uma vez eu acompanhei uma moça, até o casamento dela, ainda continua acompanhando. Quando ela era solteira, ela vivia assim uma vida muito desregrada. Mas graças a Deus ali, eu acompanhando essa moça, ela foi melhorando. Depois ela ficava dizendo assim: eu não aguento ficar sem casar. Não, eu tenho que casar, porque eu não quero ficar sozinha. Eu tenho que casar. Eu disse: calma. Não, eu tenho que casar, eu não quero ficar só. E aquela coisa toda. Até que a bendita casou. Eu fiz o caso, celebrei lá. Assisti o casamento dela. Passado mais ou menos 7 meses, ela me procurou para conversar, porque no casamento eu falei: olha, quando vocês estiverem passando por dificuldade, me procurem. Vocês vão precisar de alguém que ajude vocês. Aí ela veio e fala assim comigo: estou cansada. Estou cansada. Até vir da íntima está difícil. Eu disse: nossa, quem te viu, quem te vê. Porque quando era solteira não aguentava. Agora que casou está assim, é. Aí ela dizia para mim: padre, quando nós somos solteiros é diferente de casado. Agora eu passo, agora eu lavo, agora eu varro. Aí quando chega de noite eu estou cansada. Quando meu marido me procura, eu digo: hoje não, deixa para amanhã, tenha misericórdia de mim. Aí eu disse: quem te viu e quem te vê. Aí ela está gozando de mim. Eu disse: não estou gozando. Eu estou rindo agora, porque agora você entrou na realidade da vida, porque você vivia na ilusão antes, pensando que salvação consiste em relação sexual, em casamento. Casamento é que salva a vida da pessoa. E eu estou vendo umas pessoas aí balançando a cabeça, concordando comigo, né, dizendo assim: e olha que são casados. Então dizer: é isso mesmo, né? Isso não salva. Quem te viu e quem te vê, hein? Não aguentava. Estou cansada. Mas ela disse: mas estou muito bem, viu, pai? Estou gostando de ser casada, mas que eu estou cansada. Eu estou. O que está levando a frieza? É rotina, está vendo?
A rotina. E dentro da rotina você tem que encontrar algumas situações para sair da rotina. Quem sabe, né, ir no cinema, porque quando namoravam iam no cinema, quando namoravam iam na praia, quando namoravam iam na praça. Agora tudo acabou, né? Não tem cinema, não tem praia, não tem nada. O que tem agora é internet. O que tem agora é televisão. É o que tem agora. O que tem agora é silêncio. Olha, você chega na casa, ó. Só um instantinho, deixa até o teclado, para aí só um pouquinho. Chega em casa, ó. Abre a porta. Bate, pá. Entra. Olha como é que fica dentro de casa, ó. Ela sabe quem é que está entrando, ou ele sabe também quem é. Silêncio. Senta na mesa, só vê o barulho dos talheres, tá, plá. É aquele silêncio. Depois, só o barulho do chuveiro. Aí um pente que cai no chão. Tudo silêncio. Não tem mais o que falar. Pode voltar de novo. O que é preciso fazer para tirar esse silêncio mortal de dentro de casa? Ou você está esperando que ele fale só para você? E por que você não vai falar? Ah, não aguento ouvir a voz. Aguenta. Aguentou no namoro, aguenta agora também, vai. Aguenta até a morte. Tem que aguentar a voz ardida. Essa voz ardida, que só vai acabar quando Deus chamar. Porque se vocês não voltarem a conviver dentro de casa, poderá aparecer uma Herodíades na tua vida, um Herodes, para destruir tudo. E não é isso que você quer, e não é isso que você quer, e não é isso que Deus quer também. Então, diálogo precisa ter. O que será que está faltando, hein? Uma vez eu recebi umas mensagens dessa que o pessoal manda aí, pelo e-mail, né? Eu gostei muito da história que se contava. Se é verdade, eu não sei. Mas que traz um ensinamento maravilhoso para vocês, isso traz. Um homem chega dentro de casa, a esposa dele está lá, e ele chegou e falou, já foi dizendo para ela: vou me separar, estou com outra, não quero mais saber de você. Não quero mais saber. Aí a mulher olhou para ele e disse: tens algum motivo para isso? Ele não falou nada. Eu só não quero mais saber de você. Pronto. Aquela noite ela ficou na sala escrevendo um monte de coisa, e ele ficou no quarto e ficou meio que curioso. O que será que ela está escrevendo? Porque ela não brigou com ele, não fez nada. No outro dia, ela veio com umas recomendações para ele. As recomendações foi a seguinte: olha, eu não estou muito bem, eu preciso ir no médico. Então, durante esses 30 dias, por favor, não se separe de mim depois dos 30 dias, porque eu preciso ir no médico e o nosso filho está aqui e ele vai precisar de nós. Outra coisa,
Como nós estamos num processo de separação, porque você vai embora, então vamos fazer o seguinte. Você se lembra que quando você casou comigo, quando nós entramos na casa, você me pegou da porta e me levou até o quarto nos braços? Então nesses 30 dias, eu tenho o direito, você vai me fazer isso de forma contrária, porque você está indo embora, né? Então você vai fazer, olha, quando você levantar e for para o trabalho, você vai me pegar nos braços da cama, você vai me colocar nos braços e vai me levar até a porta, e depois dali você vai embora. Nesses 30 dias você vai fazer isso. Aí disse que ele ficava pensando, dizendo assim, essa mulher está ficando doida. Aí ele ligou para a amante dele. Olha, ela está ficando doida. O que foi que ela falou? Ah, disse que é para ficar levando ela todo dia, nesses 30 dias que ela vai no médico e tal. Aí a outra lá do telefone, kkk, você acabou de dar risada, disse, está ficando doida mesmo, é uma louca. E você vai fazer? Disse, eu vou fazer. Vou fazer sim. Dia seguinte, primeiro dia, acordou, colocou ela nos braços, no colo, já vai ele, com ela nos braços, até a porta. Deixou ela aqui, entrou no carro e foi embora trabalhar. Segundo dia, pega de novo, leva. Aí diz que naquele dia ele sentiu o perfume dela, que há tanto tempo ele não sentia. Foi sentindo aquele perfume, né? Sai do quarto, passa pela sala, deixa ela na porta e vai embora. E uma coisa interessante que foi acontecendo, quando o tempo ia passando, ele foi percebendo que ela estava ficando leve. E um dia ela nos braços dele, ela se queixou dizendo, que porcaria, essas roupas não estão dando mais em mim. E ele levou e colocou lá na porta e foi embora. As roupas estão ficando tudo folgada. Aí teve um dia que ele ele esqueceu, não sei, acabou não querendo levar. Aí o filho olhou e disse assim, papai, o senhor não vai levar a mamãe hoje? Menino de 8 anos, papai, você não vai levar a mamãe? Aí ele vai, pega a mulher. Um dia ele ligou para a enteada dele lá. Disse assim para ela, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo não. Não sei o que está acontecendo comigo. Ele já estava começando a regostar. Não sei se é uma palavra certa, mas eu que inventei aqui. Regostar. Só para você entender o que é. Porque ele não estava mais gostando, então agora está regostando. Coloca lá no dicionário agora, no R lá do dicionário. Regostar. Tradução do Padre Zé Augusto. Começou a gostar dela novamente. Estava gostando. Até que chegou o último dia. E no último dia ele pegou-a, levou até a porta e deixou lá, entrou no carro e disse, graças a Deus, agora estou livre. E já vai ele dirigindo e relembrando o que o garoto havia falado. Relembrando o perfume. 30 dias levando-a. Aí ele entrou lá na casa da outra, bateu na porta, subiu as escadas, bateu na porta. Quando ela disse, enfim, sós, ele disse, não, eu não vou ficar com você. Eu tenho que voltar para viver com a minha esposa. Você não é minha esposa, eu tenho que ficar com a minha esposa e eu tenho um filho para cuidar também. A mulher ficou uma arara, com muita raiva, chorou, bateu a porta na cara dele, entrou e ele voltou. Quando ele chegou em casa, que ele entrou no quarto, a esposa estava morta.
voltar. Sabe o que foi que aconteceu? Ela estava com câncer, em fase terminal. Ele não sabia. Estava tão voltado para outra que nem via a esposa que estava doente. E o médico disse para ela: eu te dou 30 dias, nesses 30 dias você vai morrer. Aí quando ele falou para ela, que não queria saber dela mais, que estava com outra, ela imediatamente naquela noite ela pensou, ela disse assim: eu vou morrer, o meu filho vai ficar com ele. Então eu não quero que o meu filho tenha uma impressão errada dele. A impressão de que ele me largou no momento da doença para ficar com outra mulher e meu filho ficar revoltado, tá vendo? Então todo dia o menino ficava vendo ele levando ela da cama até a porta da rua. Então na cabeça do menino estava o quê? Nossa, eles estão bem, como o papai ama a mamãe. Todo dia leva a mamãe até a porta e lá eles se despedem e vão embora, e ele vai embora. Então o menino foi ficando com a impressão boa do pai. Olha como a mulher pensou. Por isso que ela disse: essas calças, essas roupas estão ficando tudo grande. Estou emagrecendo, talvez até para ele ver, mas ele viu que ela estava ficando magra, mas não sabia o que estava acontecendo. Quando ele pensou em voltar, a mulher havia morrido. Você vai esperar sua mulher, o seu marido, morrer, para depois reconhecer o valor da tua esposa e do teu esposo, e o valor dos seus filhos? O que é preciso melhorar? A igreja não está condenando e gritando aqui para você, não sei, não. A igreja está levando você à reflexão. Você um dia você tirou sua esposa da casa da mãe dela e dos pais, e prometeu ficar com ela até morrer. E ela acreditou. A mesma coisa você, marido, esposa. Você também tirou ele também, prometendo ficar com ele. E agora? Vai jogar tudo para o ar? Ou você ainda vai dizer assim: não se preocupe não, pode pegar a casa é sua, o carro é seu, os bens é tudo seu, eu vou embora. Não precisa de casa e de bens não, ela precisa de você. Ela não casou com carro, não casou com casa, casou com você. E aí? Já vou parar, não vou ficar falando mais muita coisa na cabeça de vocês não. Chega. Vou até terminar a missa hoje mais cedo. Chega. Não estou aqui para dar sermão em ninguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês criaram um império. Não é esse império material não, um império de amor entre vocês dois. Agora vai deixar? A igreja diz que não. Jesus Cristo diz que não. Pelo menos de manhã eu estava lá no confessionário atendendo confissão, liguei a televisão lá do confessionário, o padre Vicente estava pregando, ele falou Mateus 19, né? Então se Mateus 19, então provavelmente ele deve ter falado que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu não ouvi a pregação dele, mas provavelmente ele deve ter falado isso. Mateus 19 só vai calhar nisso, né? E Marcos 10 também, que é a mesma passagem. O que Deus uniu,
Nada pode separar. A riqueza de Herodes não pode. A pobreza de Filipe. A frieza dentro de casa. Nada. É muito mais fácil dizer, vamos nos separar. Mas vocês precisam ser corajosos e ter a coragem do Evangelho e dizer, vamos tentar de novo, vamos recomeçar a vida novamente. Ali na chácara, ali em cima, vocês já viram a chácara que tem ali? Ali em cima, nós chamamos de chácara aqui na Canção Nova, nós chamamos de chácara. Vocês já viram que ali tem uns banquinhos? Aqueles banquinhos de namorado? Olha, quando acabar a missa, vão para lá, vão. Faz tudo correndo para lá. E se não tiver mais lugar nos bancos, senta no chão. Ou se não, pega essas cadeiras aqui, pode ficar tranquilo que depois o pessoal organiza aí. Vai pegando cadeira de 2 em 2 e vai sentando por aí e vão conversar, vão. Vai dizer, fala. Essas mulheres que quer que o homem adivinhe. Você não casou com o adivinho? Fala com ele logo, diz. Fica querendo que o homem adivinhe. Aí para as amigas dela, ela fala tudo certinho. Mas o marido fica esperando que ele adivinhe. E depois ainda diz assim, ele sabe nada. Sabe coisa nenhuma. Aqui, ó, tem um espaço grande, ó. Tem grande. Eu vi o professor Felipe fazendo a pregação, né? Depois eu dei uma olhada, ele disse que vai pregar amanhã 9 horas. Se aqui tiver vazio, é porque está todo mundo conversando lá por cima. E sentem lá. E ali vão refletir. Reconheça que você errou. Não precisa dizer que você é o certo. Às vezes a situação de vocês já estão tão dentro da situação, que quando ele fala, você já corta. Quando você fala, ele já corta também. Aí fica ali, né? Já se conhece. Vocês já viram que na família é assim? Nós suportamos os de fora, mas os de dentro a gente não suporta. Aí depois o pessoal fica dizendo assim, com aquela pessoa lá, você ouviu, mas você não ouviu não. É isso mesmo, não se mede mais palavra, dentro de casa não se mede palavra não. Já solta a jararaca logo, já solta. Agora com os de fora, fica ali suportando, né? Não conhece, não sabe o que é. Aí depois fica dizendo, bem... Aí vem os ciúmes, né? Lá fora, mas aqui dentro você já vai com a sua grosseria. É assim mesmo. Quando se conhece, só sai grosseria mesmo. Porque já se conhece. Então vamos deixar a grosseria, senta lá. Aí ela começa a descascar, ó, o rosário dela. Você fica assim, aí dá aquela... deixa ela falar. Deixa. Aí ela fala. E naquele dia. Aí você tenta. Não, agora. Deixa. Eu já ia caindo aqui. E deixa falando e vai. Aí depois você diz assim: acabou? Não, tem mais uma coisa. Vai, fala. Pronto. Acabou? Agora você fala. Agora é ela que ouve. Agora é ela que vai ouvir. Aí descasca, fala e chora. Aí você já tem o lencinho, dá para ela, cara. Ela vai dizer, nossa, até o lencinho ele está me dando agora, nunca me deu. Os homens precisam andar com o lencinho dentro do bolso, viu? Você sabe que elas estão sempre chorando, aí chega lá, ó, já dá. Até mesmo na hora da briga, joga assim, ó. Pelo menos me deu o lenço. Não foi com galanteio não, mas me deu. Aí fala, pronto. Agora ouviu já?
Agora o que é que nós vamos fazer de agora em diante? Anota aí. Pega a cadernetinha lá, ó, começa a anotar os objetivos. De agora em diante, quando você falar, eu vou te ouvir. Não vou mais esperar que você adivinhe. Quando você chegar em casa e nem eu me olhar, eu vou dizer que você não me olhou. Quando você estiver lá no computador, vou puxar a tomada, vou desligar aquela porcaria. Não vou quebrar para não dar prejuízo. Vou puxar a tomada. Cadê os objetivos? Quem sabe aquele objetivo, né, de nesse final de semana, não no outro, nós vamos para uma casa de praia, de um amigo lá. Oh, gostaram? Só nós dois. Deixa os filhos com a vovó, que elas adoram. Ih, vovó já gosta de cuidar de filho. Adora. Final de semana, disser, olha, mamãe, nesse final de semana, a senhora toma conta dos nossos filhos? Minha filha, agora mesmo. Pode ficar tranquilo, que a vovó e o vovô vão ficar tranquilo. Vão para uma casa de praia, vocês dois, vão sozinhos os dois. Não, na casa de praia. Agora não é Canção Nova não, é casa de praia. Porque se vir para a Canção Nova, vai ficar andando por aí, para lá e para cá, atrás das pessoas da Canção Nova para tirar foto, e vocês não vão conversar coisa nenhuma. Aí vai ficar se desviando. Não, aqui não. Aí a Canção Nova é em outro momento. Vão lá para a casa de praia. E fiquem lá os dois. Aí sim, agora, ó, é Golias e Davi. Os dois juntos, ó. Vamos resolver agora. Vamos rever. E aqui objetivos. Vamos ver como é que nós vamos viver de agora em diante. Só os dois. Aí vai relembrar a lua de mel. Quem sabe, né? Uma nova lua de mel. Isso aí fica ao encargo de vocês dois. Aí não estou preocupado. Aí no mês seguinte, vai a família inteira. Agora vão os dois com os filhos. Porque os filhos precisam disso. Fica enfurnado dentro de casa, atrás de computador, sabe lá o quê. Não tem tempo nem de ver a família que está, os filhos que estão crescendo. Vão lá. Aí vem aquelas coisas importantes também. A vida de oração familiar. A família que vai rezando e vai pedindo força a Deus para continuar a caminhada. Aí no domingo, vai a família inteira para a missa. Juntos. Será que não está faltando isso? Nós sacerdotes, todos os anos nós fazemos um retiro. Todos os anos. Para nós revermos a nossa vida, como é que está, se nós estamos ativistas demais, se deixamos a oração. Os temas são sempre os mesmos, é a mesma coisa. Mas dá uma força, dá um ganho. As famílias precisam, vocês precisam também uma vez por ano. Porque 365 dias suportando esse bigodudo aí não é fácil não, meu. O meu bigodinho, não é fácil. Então uma vez por ano façam um retiro desse. E depois de um retiro desse, façam um retiro
duplau, um retiro dos dois, sozinhos. Depois, como eu disse, a família. E assim, os anos vão se passando, os anos vão se passando, os anos vão se passando. Isso aqui tudo é uma forma de não sair da rotina. É para saber lidar com a rotina. Porque quando a rotina entra, não é fácil. Não é fácil a rotina. Aí se dá um ganho, viu? E aí a coisa vai melhorando, a vida vai melhorando, vai se caminhando. Até o dia que o Senhor chamar. Porque a única coisa que pode separar é a morte. Só a morte. Aí não tem jeito. Aí, porque foi assim que Deus falou, que só a morte separa. Aí quem fica aqui fica saudoso, com saudade, relembrando os momentos felizes que tiver, os ruins também para dar risada, se alegrar também dos momentos bons, até que o dia que o Senhor chamar de novo.